Então, olha só. Estou fazendo um curso de reprogramação emocional e aprendi sobre o ciclo de aprendizagem. Me deu alívio de saber sobre isso, porque eu entendi que é um processo e acreditei que consigo chegar lá. Parabéns, Edilene, é isso aí, ok? A aula de ontem foi top, sensacional. Obrigado, Fraciana, amei esse gráfico. Pessoal, então olha só, quando você entende que que o seu cérebro é um HD, olha só, o seu cérebro ele é um HD, ok? E esse HD, ele vai absorver 100% de tudo, em blocos e períodos de idade, ok? Existem períodos de idade específicos para o seu aprendizado. Quando você nasce, na verdade, antes de você nascer, a partir da terceira semana de gestação, você já começa a absorver crenças no ambiente, a psicogeografia do ambiente, ok? Então, quando o seu papai e a mamãe vai lá, eles fazem amor, eles fazem sexo, ou eles transam mesmo, e ali você é fecundado. A partir da terceira semana de gestação, você já começa a absorver através de um conjunto de células-tronco que vai multiplicando e viram os neurônios. E aí, mamãe nem sabe que está grávida ainda. E quando mamãe não sabe que está grávida ainda, ela muitas vezes ela se envolve em algumas situações e passa por abusos emocionais, até abusos físicos também, e a criança acaba absorvendo todo esse processo. Mas, quando você nasce, do 0 aos 3 anos, é o período mais crítico da criança, porque do 0 aos 3, ela absorve 100% de tudo. 100% de tudo que está no ambiente, ok? Então, você que é pai, você que é mãe, eu quero chamar sua atenção nesse momento aqui pelo seguinte: tomem cuidado o que vocês falam para os filhos de vocês, tomem cuidado a maneira que vocês tratam os filhos de vocês, tomem cuidado com o que vocês deixam eles ouvir que vocês estão fazendo, porque do 0 aos 3 anos eles não têm filtro, então eles absorvem 100% de tudo, ok? A partir do terceiro ano de vida, a criança, ela começa dos 3 aos 7, ela começa a criar os filtros. Então, ela inicia o segundo bloco de dados, o segundo período de aprendizagem, ok? Então, do 0 aos 3 anos, a criança aprende 100% de tudo, sem filtro algum. Então, muitas vezes, você, papai, alguém liga no seu telefone e você fala o quê? Fala para ele que eu não tô aqui. E o seu filho tá vendo aquilo ali. Ele é uma criança, um bebê ali de 8 meses, de 9 meses, um bebê de 1 ano, 2 anos, 2 anos e meio, e você então começa a ensinar o seu filho a ser mentiroso. E aí, talvez você passa por uma situação da seguinte maneira: você conta uma historinha para o seu filho, você conta uma historinha para ele, você fala alguma coisa para ele, talvez você conversa com o seu cônjuge e deixa ele assistir, deixa ele perceber. E você nem está percebendo, está absorvendo 100% de tudo, ok? E é o período mais crítico da criança, porque, olha só, imagina você ter cólica, mulher sabe muito bem o que é isso. Imagina você ter cólica e você falar onde é que está doendo e as pessoas não entenderem. Você tá ali, tá gritando, você tá querendo mostrar e você não sabe onde é que tá doendo, você não sabe falar. E um monte de gente em cima de você. E você tá em tempo de surtar, porque tá doendo muito. E imagina você viver essa situação no dia de hoje. O seu filho vive isso o tempo inteiro e muitas vezes você é um pai e uma mãe ignorante, o seu filho está chorando, ele está com dor em alguma coisa e você acorda durante a noite porque você está cansado e está com sono e seu filho está com dor e você vai lá e descarrega nele, você xinga, você bate nele. Eu estou falando para você de uma coisa que eu já fiz muito, ok, com os meus filhos e hoje é algo que eu me arrependo muito porque eu não tive inteligência emocional. E hoje eu entendo que isso foi muito ruim. Então, hoje eu trabalho muito na vida dos meus filhos em relação a isso. Então, é de extrema importância você tomar cuidado com isso. Por favor. Então, aí você inicia pelo seguinte. Quando você sai do terceiro ano, você entra no segundo ciclo de aprendizagem, no segundo bloco de idade. Então, você sai do terceiro ano, vai para o quarto, do terceiro até o sétimo ano, você começa a criar os filtros, ok? Ontem eu falei para vocês sobre o fator crítico, ou faculdade crítica, ou senso crítico. Vocês vão ouvir eu falar sobre isso, está relacionado à mesma coisa, ok? Senso crítico e faculdade crítica, ou fator crítico, é uma autodefesa que o seu cérebro tem,
ok? Para te defender das informações, para que as informações elas não entrem para o seu id, para a sua mente inconsciente, porque se ela entra na mente inconsciente, o que vai acontecer? Vai virar verdade para você, vai se tornar uma crença, ok? Então, olha só, quando você sai dos 3 e vai no bloco de idade, dos 3 aos 7, você começa então a criar os filtros. Esses filtros vão sendo criados, você começa a entender que se correr muito e cair vai machucar, você começa a entender que se enfiar o dedinho na tomada vai tomar choque, vai doer, você começa a entender que se você se machucar vai ser ruim, você começa a ver que injeção dói, você começa a sentir, e aí você começa a criar várias emoções, tá? E aí, a gente sai do 7º ano e a gente entra no 3º bloco de aprendizagem, no 3º bloco de idade, que é entre os 7 e os 12. E aqui tem uma pesquisa que nós fizemos aqui no Instituto, ok? Nos mais de 700 atendimentos presenciais aqui na escola, que é o seguinte, existe uma idade específica para... na verdade, 95% dos casos de traumas relacionados a abuso sexual que nós lidamos aqui no Instituto, eles aconteceram numa idade específica, em 8 anos de idade, ok? Então, você que tem filho nessa idade, se torne amigo do seu filho, se torne amigo da sua filha, para que ele fale com você, para que ele se abra para você. Não seja um pai e uma mãe que o seu filho tem medo de você. Não seja um pai e uma mãe que o seu filho tenha medo de compartilhar as coisas com você. Deixe ele chegar e contar tudo para você. Você precisa gerar confiança com seu filho, não gerar medo, ok? Então é de extrema importância você ter essa clareza. Por quê? Aos 8 anos de idade, a maioria das pessoas que eu já tratei aqui na escola, elas tiveram problemas, principalmente na área sexual, nesse momento, ok? Minha esposa está anotando todas as perguntas aqui. Pessoal, tá? Vocês estão conseguindo me entender bem? Vocês estão me ouvindo bem? Cada vez que vocês caírem uma ficha, vocês pegarem uma sacada, coloca aí #recomeço. Coloca aí pra gente aí no chat aí, ok? Então, olha só, quando você entra então do 7 aos 12, você então inicia o 3º período de aprendizagem, o 3º bloco de aprendizagem, ok? Então, nesse período, é um período onde é que você começa a pegar as informações dos 2 últimos blocos de aprendizagem, os 2 últimos blocos de idade, e você começa, então, a pegar essas informações e você começa a maturar. E aí você começa a gerar o quê? Aquilo que vai fazer sentido para você, o que você vai tomar como decisão, o que você vai fazer na sua vida, o que vai acontecer, as verdades que você vai ter, as verdades absolutas, as crenças centrais. A gente vai falar sobre crenças centrais um pouco mais à frente, ok? Mas, nesse período, você começa, então, a estabelecer você começa a maturar as suas crenças, as suas mentalidades, a sua mentalidade, ok? E aí, nesse período, quando dos 7 aos 12, acontece o quê? Você começa a entrar em alguns conflitos, por quê? Porque você começa a pegar... Você começa a aprender, você sai de uma fase de criança e você começa a entender sobre a vida. Infelizmente, os nossos filhos, eles estão sendo aflorados sexualmente, ok? Muito cedo. Infelizmente, os nossos filhos homens, eles têm a sexualidade aflorada, a maioria deles, aos 11 anos de idade, ok? É claro que cada dia essa idade está sendo mais precoce, mais prematura, ok? E as nossas filhas, infelizmente, elas estão conhecendo sobre sexualidade aos 12 anos. A maioria das meninas que eu já atendi aqui, eu atendo filhos e filhas dos meus mentorados, é um dos bônus que eu ofereço para eles, quem está fazendo a mentoria comigo. E eu atendo muita criança aqui com muito problema de quê? Problema que o pai não entende, que a mãe não entende, que o pai e a mãe não dão tempo de qualidade, o pai e a mãe não conversam. E essa criança faz o quê? Essa criança ela tem que ir para a rua, ela tem que pedir informação para alguém, ela tem que começar a conversar. E principalmente a filha mulher, você que é um pai ignorante, que é um pai que não pega o filho no colo, que não chama a filha de princesa, que não chama ela de linda, que não brinca com ela, que não fala, sabe, que não derrama amor na vida dela, sabe o que vai acontecer?
O primeiro safado que passar na rua e chamar sua filha de princesa, ele vai pegar ela. Ele vai ensinar coisas da vida para ela. Porque ela não está acostumada a ouvir isso de você. Então você que é pai, você tem o papel primordial na formação do caráter dos seus filhos. A constelação familiar, ela nos ensina o seguinte. Olha só que louco isso aqui. O pai é quem gera o caráter, é quem forja o caráter dos filhos, é quem mostra ao mundo, é quem mostra força, é quem mostra determinação. A mãe é quem mostra proximidade, amor, carinho, atenção, cuidado e prosperidade. E aqui eu tenho que entrar numa parada que é muito doida. Deixa eu te falar um negócio. Se você não respeitar o seu pai e sua mãe, você não vai ser uma pessoa próspera. Na verdade, você pode até ser uma pessoa próspera, você pode ter uma pessoa que tem dinheiro, mas você não vai ter prosperidade, ok? A palavra ela diz o seguinte, honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe não é você viver o que seu pai e sua mãe quer. Honrar pai e mãe é você se tornar uma pessoa melhor do que eles, em tudo. Você ser melhor financeiramente, ser melhor profissionalmente, ser melhor em conhecimento, ser melhor em conteúdo e respeitar ele em todos os momentos. Então, honrar pai e mãe é isso. Só que aí acontece um negócio muito doido. Nesse bloco de idade dos 7 aos 12, os filhos, eles começam a aprender o seguinte, eles acham que eles sabem tudo. E aí, quando o pai e a mãe não têm maturidade suficiente, não têm inteligência emocional, eles começam o quê? Eles começam a criticar os filhos, eles começam a falar, eles começam a quebrar o pau, eles começam a criticar, eles começam a brigar de forma muito intensa e agressiva com os filhos. E quando você faz isso, você está criando uma crença de incapacidade no seu filho. Eu vejo muitas mães narcisistas que ficam numa competição com os filhos, principalmente com a filha. A filha não sabe lavar o prato direito, a filha não sabe arrumar a casa direito, a filha não sabe passar a roupa direito, a filha não sabe fazer porra nenhuma direito. E aí a mãe fica competindo com a filha o tempo inteiro. E aí você pega o que eu falei para vocês ontem, o mapa não é um território. Você, mãe, está pegando o seu mapa, o seu nível de conhecimento, e está comparando com a sua filha ou com o seu filho que está aqui. Aí o gráfico que eu falei agora da incompetência inconsciente, o seu filho está na incompetência inconsciente, ele não sabe que ele não sabe. E você está na competência consciente, você sabe que você sabe. Só que o que você faz? Você faz isso aqui, ó. Você quer engolir o seu filho, você começa a competir com ele. Quando você começa a fazer isso, você vai foder com a vida dele. Porque lá na frente ele vai ser uma pessoa indecisa, vai ser uma pessoa que não vai ter coragem de fazer as coisas, vai ser uma pessoa que não vai ir para cima, vai ser uma pessoa que vai ser temerosa, que vai ser ociosa. Por quê? Porque não aprendeu a lidar com as situações, com as dificuldades. Porque quando foi contar uma dificuldade para você, você veio criticar, você foi duro, você falou, você expôs ela ao ridículo. A maioria das crenças acontece entre os 7 e os 12 anos, porque filho é exposto ao ridículo pelos pais, ok? Quando você pega o seu filho e expõe ele ao ridículo, você cria uma crença de incapacidade nele. Ele faz uma neuroassociação de quê? De que toda vez que ele for dar uma opinião, ele vai ser criticado e massacrado. Então ele vai ser uma pessoa que vai ser insegura. Ele não vai ter, ele não vai entender que ele não vai conseguir ter uma postura e um posicionamento. E muitas vezes os nossos filhos, eles são levados ao ridículo, sabe aonde? Eles são levados ao ridículo na escola, pelos professores, pelos colegas. E muitas pessoas que são tímidas, está relacionado ao quê? Foi fazer um trabalho da escola, foi fazer uma apresentação na escola e os coleguinhas todos riram. E aí a professora zoou do menino ou da menina, e aí ele entendeu o quê? Peraí, eu falar em público, isso não é legal, isso é ruim, me gera dor e sofrimento. O cérebro entende que aquilo é mal, que aquilo é ruim, vai travar e vai bloquear e não vai permitir que aquela criança faça o que tem que ser feito, ok? Então, tomem cuidado, vocês que têm filho entre o terceiro bloco de idade, o terceiro bloco de aprendizado, entre os 7 e os 12 anos, porque nesse momento é onde é que eles estão trazendo a realidade para a vida deles. Converse com seu filho, seja o melhor amigo do seu filho, mas também seja pai e mãe, ok? Não seja educador somente. Você tem que corrigir. Muitas pessoas, infelizmente, elas são muito liberais, elas não educam os filhos da maneira correta, e aí elas são agressivas, elas são muito estúpidas na correção, e aí você fere o seu filho, você machuca o seu filho, e quando você faz isso, você piora o estado emocional dele. Mas a palavra de Deus, ela fala o seguinte, você precisa
Ensinar o seu filho enquanto ele é criança, que é quando ele crescer, ele não vai entorpecer, ele não vai entortar os seus caminhos, né? Então, eu ensino os meus filhos mediante o que a palavra de Deus ensina, ok? Então, eu coloco os meus filhos de castigo e tem hora que é necessário dar umas palmadinhas, eu pego e ensino. Não bate na bunda do seu filho, bate na perna, ok? Quando você bate na bunda do seu filho, você mostra, não sei se você sabe, mas o ânus é o lugar onde é que você sente mais prazer. E quando você bate no seu filho de forma descontrolada, você bate nele na polpa, na bunda, ele começa a associar aquilo com prazer. E ele vai ser uma pessoa que vai se sujeitar a situações desafiadoras no futuro, ok? Por conta disso. Então preste atenção no que está corrigindo os seus filhos. Bom, quando você sai do terceiro bloco de idade, terceiro bloco de aprendizado, você entra então no segundo período mais crítico dos nossos filhos, que é entre os 12 e os 16, tá? Nesse momento, dos 12 aos 16, ele já entendeu que ele não é mais uma criança, ele já entendeu o que é o mundo, ele já entendeu o que é a vida, ele já aprendeu sobre sexo. Então, se você não conversa com seu filho sobre sexo, ele já sabe mais do que você se você brincar, ok? Então, você precisa conversar com seu filho sobre isso, tá? Ele já sabe sobre isso, ele sabe a importância, ele sabe o que é, ele sabe o que não é. Então, nesse momento, se você foi um pai ou uma mãe negligente nesse período de idade, o seu filho é um filho que ele vai ser muito fácil de se envolver com coisas da vida, ok? Meninas engravidam, infelizmente, nesse período, ok? A maioria, muitas crianças engravidam, a maioria das crianças aí que envolvem com a sexualidade, elas engravidam no período entre os 12 e os 16 anos, ok? É o momento onde é que eu acho que eu sei de tudo, ok? Só que na verdade eu não sei de nada e eu quero ensinar os meus pais a serem o que eles são. Eu quero ensinar sobre a vida para os meus pais. Então, é o momento onde é que o seu filho vai falar, é onde é que ele vai querer ser, onde é que ele vai se achar, ok? Então, é o momento que você precisa ter inteligência emocional ao extremo para poder lidar com eles, ok? Então, fecha esse bloco de idade. O seu filho está descobrindo muita coisa, está aprendendo muita coisa, ele está surtando, ele está indo além, ele está descobrindo muita coisa doida. E aí, muitas vezes, ele não tem a sua compreensão. Ele não pode conversar com você. Muitas vezes, ele não pode conversar com você, muitas vezes, ele não pode falar para você. Ele não pode expor para você. Porque se ele expor para você, você vai ficar bravo com ele, você vai xingar ele, você vai dizer coisas para ele, você vai brigar, você vai bater, você vai espancar, você vai querer criticar de forma dura. Então, ele não tem essa confiança em você, ele vai conversar com outra pessoa na rua. E aí, acontecem muitos abusos nesse momento. Quando se fecha esse ciclo, você entra então no último ciclo de aprendizagem, no último bloco de idade, que é entre os 16 e os 21. E esse é o período onde é que os nossos filhos, a maioria deles, tem contato com as drogas, ok? Por quê? Ele está inseguro, ele não tem a sua atenção, ele não tem o contato com você, ele está sendo exposto, ele não tem quem tirar dúvidas. Ele não pode conversar com você porque você é grosso, você é arrogante, você não tem tempo para ele, você está focado só no trabalho, só no trabalho, só no trabalho. E aí o seu filho não tem com quem conversar em casa. Ele vai fazer o quê? O seu cérebro não fica na dúvida. Então, todas as vezes que ele tiver dúvida, ele vai procurar uma resposta. Ele vai fazer você buscar uma resposta. E ao fazer você buscar uma resposta, ele vai conversar com pessoas. Ele vai querer tirar aquela incógnita. E aí é onde é que muitas vezes as ciladas da vida pegam os nossos filhos. Entram ali as drogas, a prostituição. Por quê? Quer saber, quer tirar dúvida, vem um espertinho ou vem uma espertinha aí, ensina o seu filho a fazer o que não deve, o que não presta, ok? E aí eles entram nesse período. E nesse processo, entre os 16 e os 21, é o período onde é o seu córtex pré-frontal. A parte da frente aqui do seu cérebro, que é a parte da tomada de decisão, é a parte responsável pelas decisões que você toma, ela tá ficando madura, ela tá ficando maturada. Então, entre os 16 e os 21 acontecem os maiores conflitos dos nossos filhos, ok? Então, preste bastante atenção nisso, preste bastante atenção para você não saturar os seus filhos, para você não ser um pai desnecessário, para você não criar crenças na vida dos seus filhos, crenças desnecessárias, ok?